De volta aqui ao Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje o MC Pose do Rodo, investigado sob suspeita de apologia ao crime, Também envolvimento com o Comando Vermelho, a facção criminosa. A prisão ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Segundo as investigações, o cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, que fazem às vezes de seguranças do artista e do evento. O advogado de Pose do Rodo, ele disse que essa é uma narrativa antiga e já debatida e que vai entrar com um pedido de liberdade. MC Pose do Rodo diz que é alvo de uma perseguição após ser preso hoje de manhã. A gente está vendo a imagem do MC Pose do Rodo sendo algemado e sem camiseta, sem camisa, levado até a delegacia. Algo bastante comum com algumas pessoas e bastante incomum com outras, Não é com todo mundo que a gente vê essa cena. Se a gente comparar com prisões, por exemplo, de políticos, prisões de empresários, em geral, eles não são conduzidos nessas circunstâncias. A gente está aqui com o advogado Everton Carvalho. Everton, eu vi o vídeo que você gravou mais cedo. Boa tarde para você. A gente não quer aqui falar sobre as suspeitas, que recaem sobre o MC Pose do Rodo. Enfim, ele vai ter a oportunidade de se explicar para a polícia e, se for o caso, para a justiça também. Mas quero falar sobre essa condução dele, para a delegacia pelos policiais. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Boa tarde. Quero agradecer o convite, boa tarde a todos, a todas que estão nos assistindo agora. Bom, o que acontece, O MC Pose do Rodo ele foi conduzido, foi preso preventivamente e, segundo consta, do pouco que a gente teve acesso aí aos autos, é uma denúncia que fala sobre associação criminosa, tráfico e também aí apologia ao crime. Se a gente fizer uma análise fria aos crimes que estão sendo imputados a ele, a apologia ao crime em si, muita gente não sabe, mas a pena é de 3 a 6 meses ou multa. Então isso ninguém nem vai preso de fato no Brasil por isso. E outra, precisa ter uma intenção real de que as pessoas endeusem ou façam ato criminoso, que não é a realidade dentro dessas letras, E dentro dessa condução até a delegacia, essa prisão, a forma como ele foi preso, ela não está prevista em lei, Porque o MC Pose do Rodo ele já é um artista consolidado, com milhões de seguidores, e ele não apresenta risco fático, para a sociedade, ou para os policiais, ou para terceiros, para que seja utilizado ali essas algemas. Então, na minha opinião, e na opinião de diversos juristas, essa medida ela foi completamente descabida nesse caso. Coutinho, tem pergunta? Essa prisão dele aí de ser algemado daquele jeito, como se fosse um tremendo do bandido e tal, e que não é feito com pessoas do andar de cima da sociedade, Agora, novidade para mim, eu nunca tinha ouvido falar no Pose do Rodo, não conheço a história dele, Eu sou de outra geração, mas o que me chama a atenção é a primeira vez que eu vejo um artista ser ligado a uma organização criminosa, o Comando Vermelho, Aí eu te pergunto, existe algum indício, algum dado de que o PCC, Comando Vermelho, além de estar infiltrado em toda a sociedade, em todas as latitudes aí, chegou ao meio cultural também no Rio de Janeiro? Agora, o que a gente tem que analisar é o seguinte, A polícia, ela imputa, ela diz que isso existe, mas para que haja prova disso, você precisa comprovar que, de fato, por exemplo, existia um conluio, de fato, entre o artista e os traficantes, Esses criminosos, para que fosse realizado o show para essa finalidade de traficância. Então, só o fato do artista estar num local onde tem fuzil, porque isso é comum na comunidade, As pessoas que nunca subiram numa comunidade não sabem como é lá dentro. Você vai no mercado, muitas vezes encontra um cara com fuzil. Não é porque você está do lado ou cantando num ambiente onde aquilo ali é rotina e é comum que você está, de fato, ligado a essa rotina, e a criminalidade. Eu acho que outro ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui é o seguinte, O Pose do Rodo, de fato, ele teve um passado de envolvimento, ele já pagou por isso, foi preso, foi baleado, ele fala isso abertamente em público, isso aqui é uma informação pública, Só que o que acontece? O Estado brasileiro clama de uma forma completamente hipócrita que os jovens se recuperem ou saiam do crime, mas quando isso de fato acontece, a gente consegue visualizar a materialização
do sonho de todos nós, que é um jovem sair dessa realidade e virar uma pessoa digna e que ganhe um dinheiro de uma forma artisticamente incrível, o próprio Estado tenta derrubar essa pessoa. É incrível como a gente vê isso daí, né? Então, eu acho que para além da gente tentar refletir se existe ou não, até porque o PCC está dentro até do Congresso Nacional, a gente tem que analisar como são tratadas essas pessoas, né? Como é tratado a pessoa que é imputada um crime de fazer, por exemplo, parte de uma associação criminosa dentro de uma comunidade, ou uma pessoa que está sendo acusada, inclusive, de fazer parte de uma associação criminosa que está roubando milhares de pessoas, divulgando um jogo ilegal, e aí você vê como é a conduta, né, de tratamento diferente. Letícia. Doutora, boa tarde. Da sua avaliação, para além do caso do MC, a gente já viu o caso do Oruan, que também está crescendo um discurso, esse discurso de apologia ao crime, apologia por parte da classe política. Olhando para esse cenário, o que está acontecendo? Está começando a ter uma perseguição política em relação ao funk no Brasil, a um determinado tipo de música? É um movimento que eu comecei a reparar nisso nos últimos meses por causa do caso do Oruan, mas isso já está acontecendo há mais tempo ou são casos isolados? Me ajuda a entender um pouco esse cenário? Letícia, muito boa sua pergunta. Eu vou fazer uma analogia aos sistemas políticos e sistemas de dominação de massas, né? A história nos mostra que alguns artifícios de dominação de massa são cíclicos. Se nós pararmos para pensar o pânico moral, que é utilizado hoje, principalmente pelo bolsonarismo, para poder angariar votos e tudo mais, ele já era utilizado por Hitler, por exemplo, quando criou toda uma teoria mirabolante para poder perseguir judeus. Então, essa perseguição a artistas que cantam realidades paralelas ao das pessoas que vivem nos condomínios e nos resorts de luxo, ela causa essa estranheza e faz com que alguns políticos, principalmente os de extrema-direita, resgatem táticas antigas que já foram utilizadas com Racionais, MV Bill, Cidinho e Doca, e tantos, MC da Leste e tantos outros, e você resgata esse tipo de tática e detalhe, se nós fizermos um estudo, vai ser comprovado que é geralmente em ano de pré-eleição, porque isso é pré-campanha. Essa operação, na minha humilde opinião, é campanha ou do próprio delegado ou de alguém que ele vai apoiar politicamente, porque não faz nenhum sentido você pedir a decretação de uma prisão preventiva para um cara que está apenas tão somente cantando numa comunidade ali. Então, a gente precisa começar a observar com esses olhos um pouco mais aprofundados essas atitudes, o timing dessas atitudes, ano de pré-eleição. As eleições não são ganhadas, não são vencidas no ano de eleição, são vencidas na pré-campanha. E aí agora a gente está vivendo ano de pré-campanha eleitoral. Então, para que os brasileiros e as brasileiras abram os olhos para essas atitudes, comecem a entender que isso tem, por trás disso, dessa perseguição, tem um plano muito maior, que é você criar uma nova pauta onde vários políticos vão surfar nessa onda. Agora, Everton, a gente fala muito sobre... eu abri aqui falando sobre essa condução do MC Pose do Rodo para a delegacia. E a gente está falando de um homem rico, né? Ele não é um homem pobre. Só que isso não apaga fatos que são mais, digamos assim, preponderantes, né? É um homem negro, tem um passado que já foi ligado à criminalidade, pagou aquilo que ele deveria, como você disse. E isso, né? Eu acho que isso tem um peso maior na hora de levá-lo, conduzi-lo daquela maneira que foi a delegacia. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Eu acho que o que ilustra perfeitamente, que você colocou de forma brilhante, meu irmão, é o fato de, no momento da condução dele, os policiais a todo momento tentando abaixar a cabeça dele, tentando colocar ele olhando para o chão, porque naquele momento ali, mesmo que ele quisesse olhar para cima, e ele queria olhar para cima, era nítido que ele queria andar de uma forma comum, os policiais faziam ele andar com uma posição de subserviência, porque historicamente, corpos negros, tem até uma frase de um som do Emicida que diz assim, que não é fácil você chamar de senhor quem parece seu empregado. Então, o Pose do Rodo aos olhos da polícia, da burguesia, dos grandes empresários, das pessoas que moram dentro desses condomínios de luxo, ele se parece com aquele rapaz que trabalha na limpeza para eles, na portaria do prédio deles, que trabalha como um subserviente. Então, você vê esses tipos de corpos acessando esses lugares, você imediatamente começa a perceber que existe um mecanismo de defesa que faz com que essas pessoas tentem repelir esses corpos desses lugares. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Recreio dos Bandeirantes, que, salvo engano, é onde o Pose está morando, esse lugar está sendo dominado por esses MCs, né? Então já existem várias petições ali naquela região dizendo que não concordam com a vinda dessas pessoas naquele local.
Pois é, tem até uma foto que o J. Marques, meu amigo, você deve conhecer, Everton, J. Marques publicou hoje na rede social dele que há uma diferença da prisão do Cariani, que foi preso também sob suspeita de tráfico de drogas, e a prisão hoje do Pose do Rodo. A maneira da condução dos dois para a delegacia é uma maneira completamente diferente. Mandei o link aqui no nosso grupo. Acho que as meninas da produção vão abrir aqui e colocar. É uma imagem de reprodução, né, de emissoras de televisão e tal. E ele postou aí, ó. Em cima, o Cariani levado, deixaram ele se vestir, ele colocou um blazer. Parece que ele está sendo conduzido com seguranças, inclusive, né? Parece que o pessoal está ali fazendo a proteção dele, enquanto o MC Pose do Rodo está sendo levado com um policial colocando a cabeça dele para baixo, ele sem camisa e algemado. Não estou falando aqui, não estou nem julgando, nem quero colocar em pauta as suspeitas que recaem sobre os dois, isso a polícia e a justiça que decidem. Agora, a diferença na condução é gritante, né, Everton? Não, é um absurdo, né? Se a gente parar para fazer uma análise, tanto dentro das polícias, quanto dentro do Poder Judiciário e das promotorias, um dos princípios que mais são fortes dentro dessas instituições, ou pelo menos deveriam ser, é da imparcialidade. Então, os policiais, para fazer essas conduções, até para poder fazer decretação de prisão, o juiz para converter a prisão preventiva numa prisão temporária e tal, ele tem que ter uma convicção ali. Então, não existe. A gente só conseguiria aplicar o princípio da imparcialidade se o juiz, o policial, o promotor tivesse nascido em Marte. Eles são pessoas como eu e você, só que a grande maioria dessas pessoas não conhece a realidade ou conhece uma realidade completamente deturpada. Então faz com que, por exemplo, o Cariani seja um cara que você não pode colocar o Cariani sem camisa, algemado, olhando para baixo. Qual é a semiótica que eu quero passar com isso? Que um empresário de sucesso branco que tem influência dentro de outros meios está sendo preso. Eu não posso passar essa visão. Mesmo ele sendo conduzido para a delegacia para depoimento, ele tem que estar bonito, ele tem que estar bem vestido. É a semiótica, né? As pessoas precisam construir imagens e proteger os seus semelhantes. É como se fosse um corporativismo invisível. A gente não vê isso, não é falado isso, mas isso existe e é provado nessas cenas que a gente acabou de ver aí, por exemplo. Isso aí, Everton Carvalho. Volte mais vezes, meu amigo. Um abraço para você. Uma boa noite, viu? Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite. Boa noite.